Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, meninos e meninas, piramideiros e piramideiras. Há 2 semanas atrás eu postei um vídeo sobre a Sphere Finance e desde então o projeto foi até a lua. Ele já trouxe mais de 500% de lucro. Mas depois disso o projeto ainda continuou entregando atualizações super rápidas e a comunidade é muito mais engajada do que eu imaginava. Então eu resolvi trazer para vocês algumas atualizações que o projeto está trazendo e também mostrar um pouco do meu resultado. Já de início vou mostrar aqui o gráfico para vocês que, pegando aqui de base o dia 19 de março, se a gente colocar aqui no topo dele, né, no preço mais alto que você poderia ter pago naquele dia do vídeo, e o preço que a gente está agora, a gente tem 500% de valorização. O que significa que se você tivesse investido naquele dia, hoje você teria 6 vezes o valor que foi investido. Nesse vídeo eu vou abordar 3 pontos super importantes que você tem que levar em consideração aqui, então vale a pena você assistir até o final para poder avaliar se compensa, talvez você continuar a vender os seus tokens ou entrar agora se você tiver afim. Isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento, mas vale a pena você prestar bastante atenção para você conseguir avaliar se vale o seu investimento ou não. Então bora para o primeiro ponto aqui que é super interessante. Chegando aqui no site, pessoal, se a gente vir aqui em Enter Dashboard, que é para a gente já cair na plataforma, a gente vai ter agora uma bridge, onde a gente consegue comprar o token Sphere de um monte de blockchain diferente. Se a gente entrar, por exemplo, aqui, ó, nesse botão, tá falando para eu comprar Sphere pela Binance Smart Chain. Mas o que acontece? O token Sphere, na verdade, é um token nativo da rede Polygon. Mas com essa feature que eles colocaram aqui, com essa atualização, você consegue comprar de praticamente qualquer blockchain. Tem muita opção, pessoal. Deixa eu abrir aqui para vocês verem a variedade disso aqui. Clicando aqui dá para ter uma noção, ó. A gente pode comprar na rede Ethereum, Polygon, na Near, Aurora, Avalanche, Phantom, Moonriver, na Solana, na Harmony ou na Arbitrum. Então, independente se você tem Matic na rede Polygon ou não, você consegue comprar nesse monte de rede que tem aqui. Mas é bom ficar esperto, porque ainda assim você vai precisar depois de tirar esse token de alguma maneira, e para isso você realmente vai precisar de Polygon, né? Senão você não vai ter como pagar as taxas da rede. Isso é bom levar em consideração. Mas é muito interessante, porque se você tiver, por exemplo, o saldo na Binance Smart Chain, vou dar um exemplo aqui, tem muito pouca coisa, porque os meus tokens estão travados em uma ordem limit na PancakeSwap, mas dá pra gente, por exemplo, colocar para comprar aqui com BNB, e a gente vai comprar Sphere. Da rede Binance Smart Chain, a gente compra o token Sphere na rede Polygon. Isso aqui é muito interessante, cara, facilita muito a vida. Isso no espaço de 2 semanas eles já entregaram essa feature aqui, mais algumas que eu vou mostrar para vocês, então calma aí que eu vou mostrar. Bom, aqui eu não vou insultar a sua inteligência, porque você já deve estar cansado de ver isso. É basicamente você fazer o processo de fazer swap. A diferença é que você vai usar uma bridge e vai cair em outra rede. É muito simples, é praticamente a mesma coisa que fazer swap. Clicar lá em aprovar, fazer swap e tal. É muito simples. Aqui eu não tenho saldo suficiente para mostrar para vocês. Se vocês quiserem mais detalhes, tem aqui, ó, Transactions Details aqui embaixo. Vai ter uma taxinha, né? Sempre que você vai usar uma bridge vai ter uma taxa. E como eu falei, ele avisa aqui que você vai receber na rede Polygon. Então não é você comprar o seu token para receber ele na Binance Smart Chain. Repetindo, você vai comprar ele na rede Binance Smart Chain, por exemplo, na rede Avalanche, o que for. E ele vai cair realmente na sua carteira, mas na rede Matic, na rede Polygon, na verdade, né? Matic é o nome do token, Polygon é a rede. Bom, então voltando aqui para a página principal do projeto, a gente vai encontrar outra coisa muito interessante que o pessoal me perguntou bastante. É aqui a Sphere Games. Isso aqui é super interessante, pessoal. Por quê? Como que funciona? O que é a Sphere Games? A Sphere Games é uma forma de você incentivar as pessoas a manterem o token em carteira. Como assim? Existe uma pesquisa feita em Harvard que mostra que se as pessoas recebem incentivo por manter o depósito delas, por manter o investimento delas por mais tempo, elas tendem a investir mais e por mais tempo. Então, aplicando esse conceito, alguns projetos passaram a usar esse tipo de metodologia que seria dar prêmios para quem coloca em uma pool. Como assim colocar numa pool? Você vai pegar os seus tokens, em vez dele ficar simplesmente na sua carteira, por exemplo, você vai e coloca ele nessa pool, que no caso é da Sphere Games. Como que funciona? Você vai meio que colocar os seus tokens lá para ele valer como se fosse uma entrada, na verdade um ticket de loteria. Colocando o seu token Sphere aqui nessa pool,
você vai estar concorrendo a ganhar um prêmio. Então você simplesmente vai colocar o seu token Sphere para poder render esses tickets, digamos assim, e você vai concorrer a um prêmio. No caso aqui são 862 Spheres. Na verdade, 864 mil Spheres, né? Porque a gente usa vírgula normalmente para marcar decimal, mas como isso aqui está em inglês, né? Em inglês é o contrário, eles usam vírgula para poder separar os múltiplos dos milhares, né? Então o prêmio aqui, na verdade, corrigindo de novo, né, é 864 mil Sphere. E como que funciona? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem um detalhezinho. Eu vou colocar aqui nesse Deposit to Win. Como eu não tô na rede Matic, né, eu vou trocar aqui, tem o botãozinho aqui em cima, é bem fácil, só clicar aqui no botão. Primeiro, a gente vai ter que aprovar a interação com esse contrato e depois interagir com esse contrato, né? E o que está acontecendo bastante aqui na rede Polygon, pessoal? Está acontecendo muito congestionamento na rede. Como que você resolve isso? Você vem aqui na MetaMask, muito provavelmente vai ter aqui a opção de abrir os detalhes avançados. A minha já está desbloqueada, então já tem esse botãozinho aqui em cima. Se não tiver, vai ter um botãozinho aqui falando para você abrir as opções avançadas, vai estar em algum espaço aqui, não tem muita coisa para você mexer aqui, né? Mas vai ter um botãozinho aqui. E aí você vem e coloca em agressivo. Ainda vai ser uma taxa super, super, super barata. Para vocês terem uma noção, um Matic agora tá coisa de um pouco menos de $1,60. Isso aqui tá dando 2 milésimos de Matic, né? Não deve chegar nem na casa do centavo aqui. Então, é muito barato mesmo você colocando na taxa agressiva. Se você não colocar na taxa agressiva, muito provavelmente, se a rede estiver congestionada, você vai ficar esperando, ou a sua operação não vai ser executada, e você vai ter que acelerar e tal, vai dar um trabalho. Então, já vai direto aqui na taxa agressiva, vai continuar super barato, mas vai executar bem rápido. Então, presta bastante atenção nisso. Show de bola! Agora que está aprovado, a gente consegue depositar. Então, simples assim, a gente pode vir aqui e clicar na quantidade de Sphere que você tem, que já vai carregar o máximo. Como que vai funcionar? A gente vai depositar aqui a quantidade de Sphere que a gente tem e a gente vai estar concorrendo a esse prêmio. Qual que é a desvantagem disso? Você tem que assumir um certo risco. O que é esse risco? A gente tem aqui embaixo, se a gente vir aqui em Pool Details, acho que é aqui, se não me engano, ó. A gente tem aqui, ó, esse Early Exit Fee. A gente tem uma taxa de 30% se a gente sair antes de 14 dias. Então, você tem que fazer esse depósito aqui somente se você estiver disposto a travar, entre aspas, os seus tokens por 14 dias, a menos que você aceite tomar aí uma taxa de 30% caso você queira sacar antes da hora. Isso aqui é um incentivo para as pessoas manterem os tokens delas travados, né, para poder diminuir a quantidade de tokens circulando, querendo ser vendidos, né? Então a gente tem uma diminuição na oferta e a gente continua com uma demanda crescente, ou pelo menos uma demanda estável, que não faz pressão vendedora, não derruba os preços. Então, isso aqui incentiva o pessoal a manter o token, recompensa eles e ainda ajuda na saúde do projeto. É muito interessante isso daqui. Mas é importante você ficar esperto, porque já aconteceu, por exemplo, na Titano Finance, do contrato ser hackeado e eles roubarem o saldo das pessoas que estavam na Titano Play, né, que é alguma coisa um pouco parecida. Isso significa que vai acontecer aqui? Definitivamente não, mas você tem que estar ciente que você não está totalmente seguro colocando aqui em uma pool. Aqui o risco passa de você ser hackeado, no caso de descobrirem a sua carteira, terem um vírus, colocarem um vírus no seu computador que eles conseguem acessar a sua carteira, uma coisa muito, muito rara de se acontecer. Acontece, mas é muito raro. A pessoa teria que acessar a sua carteira, ou se não, alguém conseguir pegar a sua carteira física e saber a senha e tudo mais. Em vez de passar da sua responsabilidade, digamos assim, né, de você manter a segurança da sua carteira, você vai passar aqui para a segurança do contrato onde está armazenado os seus tokens, tá? Então, esse é o risco. Você tem esses 14 dias aí travados, entre aspas, né, que tem essa taxa, e também você passa o risco para o protocolo e não para a sua carteira. Eu vou colocar tudo aqui sem medo, sem dó de ser feliz. Por quê? Porque eu já realizei lucro. Eu já realizei um lucro muito bom aqui. Como eu falei, eu já fiz aí mais de 500% e eu realizei lucro. Lucro bom é lucro no bolso. Isso aqui é lucro puro. Eu já tirei meu investimento e já tirei lucro. E isso aqui é lucro puro. Então, eu vou depositar aqui sem medo. Vou colocar absolutamente tudo. Vou dar um F5 aqui porque eu já aprovei e não apareceu o botão de depósito aqui. Isso, agora foi, ó. Então, vou colocar
esse maximum amount aqui e colocar deposit. Mais uma vez, lembrando, pessoal, colocar aqui na taxa agressiva, né? Você vai pagar pouca coisa a mais, mas ainda assim é super barato, porque a taxa da rede Polygon anda meio congestionada. Muitas vezes a rede Polygon está congestionada pelo aumento de demanda na própria Sphere Finance. Então a Sphere Finance está num hype muito grande. É um projeto aí que é muito interessante de se participar, na minha opinião. Não é uma recomendação, né? Mas eu arrisquei e estou ganhando bastante dinheiro em cima disso. Tanto é que aqui tem mais ou menos $100, isso aqui é 100% lucro. Vou colocar aqui, sem medo de ser feliz, eu posso perder isso daqui que eu já vou ter colocado lucro no bolso e o meu investimento de volta. Agora é esperar a transação acontecer. Confirmou aqui, show de bola. Agora aqui vai aparecer quanto que eu tenho. Isso, aqui agora já aparece quanto que eu tenho. Tanto é que aparece aqui, ó, ah não, você está tentando sacar cedo. Por conta disso, você vai estar sujeito às nossas taxas, né? E a taxa aqui aparece aqui embaixo. Ele até fala, para você poder sacar, não é tipo sacar, é um botão enorme escrito sacar de qualquer maneira e pagar 692 Sphere de taxa. Então, ficar esperto com isso daqui. Uma coisa interessante também que acontece aqui é que é o seguinte, imagina que a gente tem um cara muito sortudo, aquele cara que ganha tudo. Eu sou normalmente a pessoa que ganha o último prêmio do bingo se absolutamente todos forem ganhar. Isso realmente já aconteceu. Eu ganhei um chaveiro num bingo onde todo mundo ia ganhar, fui a última pessoa a ganhar, realmente. Então a sorte normalmente não está muito do meu lado. E como que eles fazem para poder melhorar a chance das pessoas em geral? Quando alguém ganha, eles colocam a pessoa numa blacklist, né, numa lista negra, entre aspas. Então a pessoa ganha, ela fica um tempo meio que barrada de ganhar de novo. Ela continua aqui dentro da piscina, né? Mas ela fica com uma restrição um certo tempo até ela poder participar de novo, entre aspas, né, e receber o prêmio. Então, ela fica marcada durante o tempo para as outras pessoas terem mais chance de ganhar. Então, um monte de gente ganhou, aí essas pessoas ficam... o prêmio aqui, se não me engano, é distribuído entre 10 pessoas, tem aqui em Pool Details, ó, se não me engano. Aqui, ó, Winners / Prize Period, aí tem aqui, ó, 10. São 10 vencedores. Então, supondo que 10 pessoas ganhem, que essas 10 pessoas vão ficar nessa blacklist, vão ficar nessa lista negra, elas não vão poder ganhar durante um certo tempo de novo, para poder dar mais chance para as outras pessoas. Então, isso aqui é interessante para quem é um azarado como eu, aumenta um pouco as suas chances de ganhar. Outra coisa, se abrir a MetaMask aqui, não vai aparecer que eu tenho Sphere, os meus Spheres vão estar zerados, né? Como que a gente resolve isso? A gente vem aqui e coloca o token Sphere que está em staking, né? A gente adiciona esse token aqui na MetaMask. Aí a nossa MetaMask vai passar a enxergar o token Sphere na pool. Mas calma que ainda tem a última coisa, ó. Aqui, ó. Então já apareceu. Eu tinha essa quantidade de Sphere, agora aparece como esse T-Sphere aqui, que é o token aqui na pool. Show de bola! Qual é o último ponto, que é uma coisa que me deixou muito, mas muito animado em relação a esse projeto? O projeto, como eu expliquei no último vídeo que está aqui no card, ele ganha dinheiro a partir das taxas que ele cobra nas transações. Você paga, tá escrito aqui embaixo, ó, você paga 13% de taxa para comprar e 20% para vender. Essas taxas elas são para poder manter a saúde do projeto. Tem mais detalhes na documentação, eu falei mais a respeito disso no outro vídeo. Se você quiser saber mais das tecnicalidades, digamos assim, do projeto, quer saber mais detalhes, eu vou deixar o vídeo aqui no card. Esse vídeo é mais sobre atualização e sobre o resultado que ele trouxe. Tanto é que, naquele vídeo, eu acabei de lembrar, naquele vídeo, o balanço do Tesouro estava em $1 milhão, já está com 12 milhões de dólares. E aqui na frente a gente vê uma outra coisa que é os ganhos do Tesouro hoje. Uma coisa que eu comentei naquele vídeo, além das taxas, é o seguinte. Como que o Tesouro se capitaliza? Quando você compra o token, você já está capitalizando o Tesouro. Mas quando você transaciona, você compra, vende, você está realmente pagando mais tokens para o Tesouro vai recebendo essas taxas e ele vai mantendo a saúde do projeto, vai mantendo o APY e tudo mais. Só que o Tesouro não vai pegar o dinheiro e sentar em cima. Esse é o terceiro ponto importante, presta bastante atenção nisso. O Tesouro não vai pegar o dinheiro que todo mundo investiu, ele vai sentar em cima e falar: ah, eu tenho um monte de dinheiro, se liga nisso aqui, ó, olha o número aqui, tem 12 milhões em dinheiros aqui no meu Tesouro. Ele não vai fazer isso. Qual que é a ideia desse projeto? É ele ser o S&P 500 das criptos, é ser um índice de tokens de governança. Como assim? Vamos pegar um token bem famoso, por exemplo, que é o token SPEL. O token SPEL é o token de governança da Abracadabra Money.
Esse token te dá alguns direitos sobre o projeto e também ele te dá parte dos dividendos. Toda vez que alguém faz alguma transação, toda vez que alguém é liquidado, por exemplo, a corretora recebe uma taxa. E depois essas taxas são distribuídas para os holders do token SPEL, que são como se fossem partes, como se fossem ações da Abracadabra Money. E esse projeto aqui, ele busca ser um índice onde ele compra um monte de token de governança para ele ter muita influência sobre o projeto, porque ele seria como se fosse um acionista majoritário, digamos assim, né? Então ele tem muita influência porque ele tem muito poder de voto, justamente por ter muitos tokens de governança. E por conta disso eles ganham muitos dividendos, né? Tanto é que tem aqui os ganhos do Tesouro, então tem as taxas e também os dividendos que eles ganham dos outros projetos, que eles são acionistas, né? Que eles compram os tokens de governança. E além disso, eles conseguem fazer com que esses projetos ajudem eles de certa forma. Um exemplo disso que me deixou muito contente é que eles estão queimando o Sphere a partir das taxas de transação de algumas corretoras. Tem a corretora, por exemplo, que é a QI, que aqui na página inicial deles tem uma imagem, é essa daqui, ó. Eu posso estar errando o nome dela, deixa eu inspecionar aqui, ó. Macete para vocês, ó. Clica com o botão de inspecionar, vem aqui ver qual que é o nome dela, é a QDAO aqui, ó. Essa é da QI QDAO, digamos assim, né? Então eles têm um monte de token de governança dessa QDAO aqui. E o lucro que elas têm em cima das taxas de transações na Sphere, eles usam para poder queimar o token Sphere. E essa queima de tokens já chegou a 0,1% de todos os tokens circulantes da Sphere. Então o projeto está ficando de certa forma deflacionário. Eles estão implementando vários métodos aí de queima de tokens, fazendo com que, em vez de inflacionar, né, ficar cada vez mais tokens circulando por aí para fazer com que o valor de cada um caia, na verdade, eles ainda estão entregando tokens com o APY, né, que é aquele APY gigantesco, mas eles também estão implementando muitas coisas para poder queimar os tokens, fazendo com que eles fiquem mais escassos e, consequentemente, o valor deles aumentem por unidade. Então, isso daqui é uma coisa que diferenciou demais ele das outras DAOs. Se a gente pega, por exemplo, todos os outros projetos, os bem conhecidos, a gente tem Olympus, tem a Wonderland e tudo mais, eles têm esse mecanismo de poder ficar imprimindo o token deles, né, gerando inflação, mas eles não conseguiam queimar o suficiente. E aqui eles já conseguiram implementar uma deflação. Não é lá aquelas coisas, mas eles já começaram a queimar tokens. Então, se eles estão começando a queimar esses tokens dessa maneira, conforme vai aumentando a queima, a quantidade de taxas, o projeto vai começando a ficar cada vez mais deflacionário. Então, eles têm realmente um mecanismo de emissão de token para poder valorizar quem faz staking, mas eles também estão queimando tokens. Repetindo, não é lá aquela queima, eles não estão fazendo aquela super deflação, mas é um início e é um indício de que eles estão trabalhando bastante para poder conter a inflação do token. Então isso me dá bastante esperança, né? Principalmente porque nesses projetos novos, o que mais valoriza é hype, não muito necessariamente o que eles entregam, mas como eles estão demonstrando que eles vão entregar e que eles estão planejando muito bem uma deflação, isso pode acabar dando um hype a mais, acabar dando um pump a mais. Então a gente tem desde o último vídeo aqui o Tesouro saindo de $1 milhão para 12 milhões e meio de dólares. O APY ainda continua enorme, 99.900%. A gente teve um número crescente enorme de carteiras, então tem muita gente entrando nesse projeto. Uma valorização gigantesca, desde aquele vídeo que eu postei, 500% de valorização. Isso mais os rebases, né, que são o quanto você ganha por fazer staking, você ganha 2% ao dia, arredondando para cima, né, é 1,9%. Então a gente tem essa super valorização aqui e ainda entregando 2% de valorização sobre os seus tokens ao dia. E com essas entregas que eles estão fazendo aqui, eu não acho difícil deles chegarem, por exemplo, a 200 milhões de market cap. Eu acho até bem fácil se o hype continuar. Muito provavelmente vai passar disso se o hype continuar. Como eu falei, se você quiser mais detalhes, vai estar no vídeo que está no card, mas eu vou dar uma demonstração aqui de como é que você compra, porque pode ser que você precise fazer uma alteração aqui para conseguir fazer a transação. Como assim? Como eu falei para você, a gente tem uma taxa. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, 13% de taxa de compra. E isso não é uma coisa muito normal para as DEXs, né, para as corretoras. Então, às vezes, você não vai conseguir fazer a transação, mesmo você deixando aqui, ó, se você clicar aqui nessas configurações, se você deixar no automático, às vezes vai dar certo, mas algumas vezes não vai dar. O que você tem que fazer?
você tem que aumentar o Slippage Tolerance, que é a variação de preço de quando você começa a comprar e quando você fecha essa operação. Aqui no caso, você tem que colocar um slippage igual ou maior ao valor da taxa, né? Senão a corretora não vai aceitar. Por exemplo, aqui o slippage está em 2%, mas só a taxa é 13%, então a corretora não vai aprovar essa transação, não vai dar certo. Então, o que vocês fazem? Você quer comprar? Você coloca 13%, você coloca 13%, 14% ou 15%. Eu testei uma vez aqui e foi dar certo só com 15%. Se você for vender, aí você já vai ter que colocar 20% aí, ou talvez mais. Então, se não estiver dando certo de você fazer a transação aqui, tá falando que tá dando algum erro, muito provavelmente vai ser o slippage. Algumas pessoas vieram me perguntar e o problema era o slippage aqui, porque o automático não estava funcionando de maneira adequada para esse projeto. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like. Comenta aí se você gostou desse projeto, se você está com alguma dúvida. Eu vou deixar o link da Sphere aqui como primeiro link da descrição. Se inscreva no canal se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Meu nome é Tony Mark, muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou!